gravação. Aí não precisa mais fazer o coisa. Boa tarde. Começando nosso momento de aula, revisando conteúdos que vocês tiveram nos anos anteriores. Nós vamos ver o ciclo de vida nos seres vivos. Primeiro, o que é ciclo de vida? A gente vai ver o ciclo de vida é o processo que um organismo leva desde o nascimento até a morte. Então, a gente tem aí aqui o nascimento, o crescimento, a fase adulta, processo de reprodução e morte. Quais são as etapas do ciclo de vida aqui que estão faltando? Vamos tentar descobrir. A gente tem o nascimento, tem o crescimento, nós temos uma ala aberta, desenvolvimento do corpo, outra vazia, fase adulta, reprodução, amadurecimento, mais uma taja vazia, morte. Então, vocês seriam capazes de descobrir quais são essas três que estão faltando, essas três fases? Vamos ver se vocês acertaram. Nós temos o nascimento, o crescimento. Então, no crescimento, nós temos a infância. Após a infância, você tem o desenvolvimento do corpo, que nós chamamos de puberdade, e faz parte da adolescência, né? A fase adulta, a reprodução, o amadurecimento, a velhice e a morte. Nessa imagem, vocês têm um organismo. Então, sabem que animal é esse? Qual é a etapa do ciclo de vida que está representada aqui nesta imagem? Tentem pensar. Então, aqui nós temos a borboleta. A borboleta, ela primeiro passa, para chegar à fase, a borboleta, ela passa pela fase de pupa. A imagem que nós vimos anteriormente é um processo de metamorfose da borboleta. A borboleta, ela tem o estágio de larva, que é a lagarta, a pupa, que é aquele processo para a metamorfose, e se torna uma borboleta jovem. Após se tornar uma borboleta jovem, ela passa por processo de reprodução, né? Se torna adulta, depois morre. Então, o ciclo de vida é um conjunto de transformações que pode passar um indivíduo de uma espécie para assegurar a sua continuidade. Mais uma vez, nós vemos aqui um ciclo de vida, né? No caso da planta, aqui nós temos um embrião com as sementes, vamos dizer, as sementes, né? E dá origem à árvore. A árvore produz a flor, que é o aparelho reprodutivo. Esse aparelho reprodutivo, que é a flor, gera o fruto, e dentro dele está a semente, onde tem um embrião contido para seguir a sua fase. Uma das fases do ciclo de vida correspondente ao desenvolvimento do ovo até a formação de um ser adulto, né? Ela é justamente a reprodução. Outra fase, ela corresponde, a primeira fase corresponde ao desenvolvimento, ao crescimento, e a outra fase corresponde à reprodução. Então, a formação de novos indivíduos precisam transportar informação genética. Esse processo de reprodução acontece o transporte de informação genética dos progenitores transferido através dos gametas. Então, tanto nos animais como nas plantas, nós vamos encontrar gametas. Nas plantas, os gametas são a oosfera, que está lá no ovário da flor, e outro gameta é o grão de pólen, que vai ser produzido em outra flor, mais precisamente na antera. Então, fecundando dá origem a um núcleo polar, que depois desenvolve-se no embrião e forma-se, então, a semente, depois o fruto.
Nessa imagem, nós temos análise de ciclo de vida de diversos seres vivos que permite compreender melhor as soluções reprodutivas no mundo vivo. Então, nós temos aqui, por exemplo, a semente de uma planta que é contida no fruto, né, que vai dar origem a uma nova planta. O processo que nós podemos ver aqui, né, é a fecundação que acontece, a polinização que acontece por meio de insetos. Então, a libélula, abelhas, outros insetos, eles participam desse processo, levando o grão de pólen de uma flor para outra para fecundar. Mas existe também algumas situações em que esses animais, eles injetam dentro do fruto os seus ovos. Esses ovos vão se desenvolver, né, dentro do fruto e depois formam a larva. Depois do estágio de larva, ele sai na forma de, algumas vezes, diretamente para um indivíduo adulto, às vezes para um estágio de ninfa e depois se torna um indivíduo adulto. Então, nós vamos estudar isso mais adiante. Aqui nós temos, né, o Rei Leão, e podemos ver mais uma vez a situação aqui. Então, para o sexo masculino, nós vamos ter nos animais os testículos. Os testículos são as gônadas ou glândulas sexuais masculinas, onde é produzido o espermatozoide. Então, o testículo produz o espermatozoide. E aqui nós temos a imagem do ovário. Então, no ovário acontece a formação do ovócito, né, primário e do ovócito secundário, na verdade. Então, o amadurecimento do óvulo se dá dentro do ovário. Quando este chega a amadurecer a sua fase de maturação, é liberado, né, e nós temos aqui um óvulo com 2 corpúsculos polares. Quando o óvulo e o espermatozoide se unem, nós vamos ter aqui um embrião, nesse caso no estágio de mórula, e vai dar origem a um novo indivíduo. Então, por divisões celulares, essa fecundação forma um novo indivíduo que chega à fase adulta. Então, esse processo que forma óvulo e espermatozoide é chamado de meiose. É um tipo de divisão celular que é chamado de meiose. Estudaremos isso mais adiante no final deste ano. Mais uma vez, aqui pela imagem, podemos observar um homem e uma mulher, né? Indivíduos adultos, que são diploides, né? Porque tem um número de cromossomos total. A mulher produz os ovócitos por meiose, o homem produz também espermatozoides por meiose. E aí, a meiose, então eles que têm células 2N, por meiose, formam células haploides, o ócito e o espermatozoide são células haploides, células N, que juntos, na fecundação, vão dar origem à célula ovo, nesse caso 2N. Então, volta-se ao mesmo número de cromossomos da célula anterior. Essa célula ovo vai passar por divisões mitóticas, por várias divisões mitóticas para formar as diferentes células. Então, o embrião, 2N, vai dar origem a várias células que vai, por diferenciação e crescimento, formar novamente o indivíduo adulto. Então, o que é puberdade? A puberdade ele é um período que ocorre mudanças biológicas e fisiológicas no indivíduo, no menino e na menina. Então, o corpo ele vai se desenvolver fisicamente, tornando-se maduro, né? E o adolescente vai ficar capacitado para gerar filhos. Então, a puberdade é a fase em que a gente passa da fase de infância, a criança está se preparando para o momento da adolescência. Então, na adolescência, esse processo de puberdade acontece. Essa puberdade, nessa adolescência, ela pode começar hoje dos 10 anos, ela vai até os 20 anos de idade, e nesse período é o período onde pode acontecer essas mudanças nos organismos. Então,
Puberdade não é adolescência, né? Não é sinônimo de adolescência, né? Porque ele é visto que é uma parte, não faz parte da outra, então a puberdade ela está somente relativa às mudanças físicas ou corporais. E já a adolescência ela está relacionada tanto com as transformações físicas como também com as psicológicas. Nos meninos, essa puberdade acontece entre os 12 e 18 anos e vai ser desencadeada pela produção de hormônios e principalmente o hormônio a testosterona. Então, a testosterona é o hormônio que é produzido no testículo. Então, nós vamos ter as gonadotrofinas que vão ser liberadas pela hipófise próximo ao cérebro. E aí, essas gonadotrofinas, os hormônios gonadotróficos, o LH e o FSH, eles vão atuar sobre o testículo nos meninos para produzir a testosterona. Essa testosterona vai desencadear, então, o estirão, que é o crescimento acelerado. O corpo cresce de imediato. Então, ele ativa o hormônio GH, o hormônio do crescimento, o crescimento do pênis e dos testículos, a mudança na voz, o surgimento de pelos corporais, a alteração do cheiro, né, do corpo, o odor, do suor. Então, isso é uma ideia de que a pessoa está chegando à fase adulta. A produção de espermatozoides, o aumento da massa muscular e primeira ejaculação. Junto com isso, vem uma coisa que acham bastante desagradável, que é o surgimento de espinhas. Nas meninas, a hipófise produz as mesmas gonadotrofinas, os mesmos hormônios gonadotróficos, o LH e o FSH. E aí, esses hormônios vão atuar no ovário, vão produzir a progesterona e o estrógeno. A progesterona e o estrógeno vão atuar no organismo da menina, agindo sobre as glândulas suprarrenais ou adrenais, e também sobre a mama, produzindo a prolactina. Então, acontece também o estirão, que é o crescimento acelerado, depois o desenvolvimento dos seios, né, pela função dos hormônios, o surgimento dos pelos no corpo, o alargamento dos quadris, acúmulo de gordura corporal, principalmente nas regiões do quadril, e aparecimento de espinhas, que também é bem desagradável. Com isso, é a menarca. A menarca é o início do ciclo menstrual nas meninas, que vai caracterizar que ela está começando a se preparar para ser mãe. Quais são as preocupações que acontecem nos adolescentes durante essa fase? Então, essas rápidas mudanças físicas, muitas vezes, causam alguns transtornos, e aí muitos adolescentes se preocupam com a rapidez com que o corpo infantil desapareceu. E começam a surgir, então, as primeiras características do corpo adulto. E aí o desenvolvimento dos órgãos sexuais em cada um dos indivíduos, né, acontece de maneira diferente, em idades diferentes, mas é comum os garotos ficar preocupados com o tamanho do pênis e as meninas com o crescimento dos seios, às vezes causando, no caso das meninas, um pouco de vergonha. A ida ao médico. Então, para muitos jovens, para encarar essa situação, no caso das meninas, precisariam ir ao ginecologista e os meninos ao urologista, né, pela primeira vez. Mas é preciso também entender que conhecer o próprio corpo e cuidar dele é importante. Diálogo com os pais é outra situação que pode resolver. E aí, nessa fase, é muito importante a ajuda dos pais, porque podem esclarecer algumas dúvidas que vocês desenvolvam, né? Então, não é necessário ter vergonha, porque a vergonha ou a insegurança em meninos e meninas, elas não vão beneficiar. Então, não ter vergonha dos pais, né? Um diálogo com eles, um diálogo aberto, pode ajudar vocês a encarar melhor essa fase.
Então, as dúvidas podem prejudicar a vida de vocês e até comprometer a adolescência, uma adolescência saudável. Muitas, inclusive muitas meninas, por não conhecer o seu próprio corpo, não entender esse processo que está vivendo, entram em relações e logo de imediato, muitas vezes, terminam engravidando, que nós chamamos de gravidez na adolescência, que tem um quadro bastante complicado. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter durante a puberdade? Alguns cuidados para manter o corpo saudável são manter a higiene pessoal, né, higiene íntima, principalmente, né, lavar bem os órgãos genitais e secar, para evitar a proliferação de fungos, de micoses. Não espremer espinhas e cravos, porque essas podem causar infecção, principalmente para as meninas no momento quando elas estão na fase fértil. Fazer uso de absorventes, as meninas, né, durante a menstruação. E ter cuidado na substituição desse absorvente. Visitar médicos especialistas, no caso, né, se houver problemas. No caso, quando a menstruação ela para ou demora a vir, ou ainda quando aparece com muitas dores, é importante, né, consultar um médico. Ter boa alimentação, praticar exercícios físicos, é importante. Às vezes as meninas, quando estão com cólica, procuram se reter a um ambiente e se encolher, e isso não ajuda. Seria melhor fazer um exercício físico, uma caminhada, correr um pouco, ajuda. Aproveitar bem as horas de sono e, no caso, se achar segura para uma relação sexual, ter o cuidado de usar a camisinha. A gravidez na adolescência, como eu falei, ela envolve muito mais do que os problemas físicos, né? Porque quando nós falamos de problemas físicos, falamos da incapacidade do corpo da menina de abrigar um bebê ainda, quando ela está na fase da puberdade, já que ainda os órgãos não estão maduros o suficiente para esse processo. Também os problemas emocionais, os problemas sociais, entre outros problemas. Então, uma jovem de 14 anos, ou às vezes menos, ou até mesmo mais do que isso, ela não está preparada, 16, 17, 18 anos, não está preparada para cuidar de um bebê. E muito menos de uma família. Então, as questões emocionais, psicológicas, sociais, elas são muito importantes para o desenvolvimento da família. Com isso, nós entramos numa polêmica, né? No caso, principalmente a questão das mães, a situação de mães solteiras, porque por serem muito jovens, muitas vezes rapazes e as moças não assumem um compromisso sério, e na maioria dos casos, quando surge a gravidez, no caso, normalmente os meninos abandonam a relação e isso pode causar consequências, tanto para o processo de desenvolvimento psicológico da mãe, o jovem, como também do bebê que está em formação. E esse é um problema que tem crescido, e ele não é só um problema individual, mas ele também é um problema social.